E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes. Hoje eu queria conversar com vocês aqui sobre uma coisa que ocorre na nossa sociedade que é pouco conversado, né? Pouco discutido. Eu acho que não é nem considerado, para falar a verdade, né? Até mesmo entre... Acho que um dos poucos grupos, né, que ainda falam um pouco sobre isso são os ateus, os céticos. Mas a cultura está tão enraizada que é muito difícil você ver as pessoas falando sobre esse assunto, que é, né, a educação do ser humano desde tenra idade, né, o processo de educação. Não estou dizendo só em escola, não, estou dizendo também em casa, né, e nas mídias. Tudo, né, como se fosse um paradigma cultural. Nossas crianças são ensinadas desde cedo ao processo de divinização. Ou seja, né, configurar a divindade numa forma humana. Isso, inicialmente, né, na vida, no início da vida da criança, né, onde ela ainda está no processo de aprendizado das coisas básicas, já é passado para ela, né, como ela deve divinizar figuras humanas. Eu vou dar exemplo de uma entrevista, né, que houve com a Xuxa, isso na década de 80, 90, né, o auge da Xuxa. Né. Ela deu uma entrevista e falou que ela tinha no programa dela, né, acho que era o Show da Xuxa, que passava de manhã na Globo. Ela entrava no final, ela escolhia uma criança para entrar com ela numa nave espacial, né, que era parte do cenário ali, aquilo tinha um elevador, né, e a nave subia e sumia do cenário. Mais ou menos fazendo uma analogia com Cristo, né, que subiu aos céus e desapareceu entre as nuvens. Então essas figuras sempre têm alguma referência religiosa velada, né? Claro que a Xuxa, né, era a líder, loura, branca, linda, perfeita, e que tinha seus seguidores, seus apóstolos, que eram as paquitas, os paquitos. Então é um modelo divinizado, digamos assim, né? Puxado pelo cristianismo. Lá no fundo, todas as religiões, a maioria delas são assim, né? Tem uma figura central e tem adeptos em volta que são considerados iluminados, né? A Xuxa também só tinha meninas lindas, perfeitas, né? Não tinha uma paquita feia, não tinha uma paquita, acho que se eu não me engano não tinha nem paquita negra, né? Eu não me lembro. Se colocou umazinha para ficar politicamente correto, mas eu não me lembro, sinceramente, de paquita negra. Eram louras ou morenas lindíssimas, modelos, né? Meninas adolescentes com shortinho curto, já para uma provocação sexual, como a religião também faz, né? Que bota lá um Jesus peladão para todo mundo adorar, seminu numa cruz. Né? A figura do padre, né? Tem os padres aí agora que andam de calcinha apertada na bunda e fazem shows, né? São símbolos sexuais. Símbolos sexuais. Eu já vi meninas falando, né? É por isso que eu quero ir pro céu. Por causa desse padre aí, né? Sou ateia, mas quero ir pro céu só por causa desse padre. Então, gente, é complicado, né? E aí ela, como eu estava falando, né? A Xuxa tem todo aquele modelo padronizado dentro dos moldes religiosos. Né? Claro que isso é velado. Né? Ali se tem todo tipo de corrupção, se tem todo tipo de... Não existe nada espiritual num programa infantil que deveria ter sim, né? Deveria ser um programa feito para educar, né? Feito, não espiritual no sentido místico, né? Mas eu digo um programa para educar a criança na realidade, isso que tinha que ser, né? Não essas fantasias absurdas que geram consumismo. Então Xuxa tinha aquela nave, né, que saía aqui, subia com o elevador. Ela sempre, quando começava o programa, ela descia, né? Como se ela fosse especial, saía de dentro do disco voador e no final ela escolhia uma criança. E ela falou numa entrevista uma vez que essa criança que ela escolheu para levar na nave, né? Depois ela levava essa criança, era considerada uma criança escolhida entre as outras. Também um modelo cristão, né? Um escolhido entre vários. Tudo ali, você vê, tudo ali tem referências religiosas, aquele programa da Xuxa. Afinal, ela tinha uma escolhida entre todas aquelas crianças para ver o céu, né? Para ver os bastidores, para ver o camarim dela. Ou seja, o que é proibido ao indivíduo comum, né? Dentro da religião, o homem de Deus vê a Deus, né?
tem um contato mais íntimo com Deus. Então, essa criança conseguia ter esse contato mais íntimo com a Xuxa. E onde eu tô querendo chegar? Que essa criança, que a Xuxa teve uma hora que ela falou pra essa criança assim, ó, espera aqui no meu camarim que eu vou ali fazer xixi. Sabe o que a criança falou pra ela? Ué, você faz? Então, gente, é nesse ponto que eu tô querendo chegar. Nossas crianças são educadas para a divinização desse padrão humanoide, né? Que não passa de um corpo de verme alongado que desenvolveu braços e pernas. Nada diferente disso. Um buraco de entrada e um buraco de saída, órgãos reprodutores e braços e pernas para se movimentar, para manusear utensílios, né? Para se defender. Então não é diferente de nenhum animal. Então é impressionante, né? Eu acho impressionante como se estabeleceu na sociedade um processo de divinização do ser humano. Tem uma frase que diz, né? O maior espetáculo para o homem é o próprio homem. Basta você ver os filmes, né? Todos os nossos filmes são, né? Tem o quê? Pessoas. Né? Alguns têm animais, alguns têm bichinhos, mas sempre, mesmo os bichinhos nos filmes infantis, nas animações, sempre falam, sempre andam eretos, quase sempre, né? Sempre tem pensamentos e emoções humanas. Então é a divinização, até é a humanização, né? Humanização dos animais. E na religião ocorre um antropomorfismo, né? Que é observar Deus, a divindade, né? essa coisa que chamam de Deus, né? Como é uma coisa indefinível e cognoscível, se traz isso para uma forma humana. Obviamente que se nós, né, homo sapiens, né, não tivéssemos nos desenvolvido e nos tornado conscientes, inteligentes, e se os cachorros, né, se os cães, com certeza Jesus latiria. Teria lá um cachorrão pendurado na cruz, porque é sempre essa questão de projeção, né? Mas nisso existe um perigo muito grande. Porque isso com certeza é arquitetado de alguma forma, né? Até muitas das vezes inconscientemente, pelo próprio organismo social. Que o organismo social, de uma forma geral, né, um conjunto de pessoas, a coletividade, ela também tem uma hierarquia. Tudo na vida tem hierarquia. Não ia ser diferente com as coletividades, né? A sociedade, de uma forma geral, ela tem cabeças pensantes no topo, né? E isso vem descendo, né? Até a base. Isso cada vez, quanto mais se desce, menos conhecimento se tem. Quanto mais se desce, a coisa fica mais coletiva, mais dispersa. Né? É muita informação e pouco conhecimento. Hoje existe interesse, né? Numa época existia interesse em não permitir que a informação chegasse às pessoas, né? Sabemos aí nas épocas, no início, né, quando a religião dominava o governo, né, eles não queriam, né, o clero não queria que a informação chegasse às pessoas. No caso, a Bíblia, né, tudo em latim, só quem era das elites é que tinha acesso. Isso era controle, né? Depois se compreendeu várias lutas, inclusive dentro da própria religião, né? Martim Lutero, que era um padre, que criou o protestantismo, lutou para que a Bíblia fosse traduzida, para que as pessoas tivessem acesso à informação. Aí então chegou um certo ponto que o próprio organismo social, né, dominado pela religião, compreendeu que informação não é conhecimento. Não, informação que você não decodifica não vale de nada. E a confusão é muito pior, né, do que você não ter informação. É muito pior. Às vezes é melhor você estar na inocência do que você ter uma informação que você interpreta de forma errada. Né? Mais ou menos seria como, vamos dar um exemplo aqui, né, lidar com alta tensão. Né? Se você tiver informações de como lidar com alta tensão, mas aplicar aquilo de forma errada, tu vai morrer torrado. Né? Vai perder algum membro, ou vai tomar um choque que vai... Então essa é a diferença entre informação e conhecimento. Não quer dizer que você vai ler um livro de eletricidade ou de como mexer com alta tensão que você vai sair dominando, né? Porque isso depende também de quem estuda a informação, da capacidade de interpretar, da base, né? Então se descobriu isso, as religiões atreladas aos governos, depois oficialmente a religião foi afastada, né, do Estado, né, principalmente consequência da Revolução Francesa. Uma das principais consequências foi essa. As forças humanistas, as forças seculares, né, querendo fazer essa divisão e conseguiram. Mas essa divisão só aconteceu oficialmente, só aconteceu no papel, né? Então você plantar na cabeça de uma criança recém-nascida, já vestem a criança num padrão, né, já dão os simbolismos,
já dão a idolatria ao futebol. Tem criança com 1 ano que já está vestida, criança recém-nascida que já está com touca do Flamengo, touca do Fluminense, touca do Vasco. Isso é o quê? Já empurrando informação de divinização de outros seres humanos. Que a religião, o futebol faz isso, todos os esportes fazem isso, principalmente aqui no Brasil o futebol, é que endeusam as pessoas. Desde crianças são... O indivíduo, ele não entende por que ele é tão fanático. Né? Ele não entende por que ele tem taquicardia quando o time dele perde, quando ele fica, por que ele fica para baixo, por que ele fica humilhado. Não tem motivo nenhum real para isso, né? Apenas uma padronização de endeusamento de outros seres, de outros grupos. Então o jogador de futebol, ele é considerado herói de quê? Né? Mas no Brasil, herói no mundo. Esses jogadores multimilionários que não fazem nada por ninguém, a não ser por eles mesmos, não produzem nada, só ficam correndo num campo para jogar uma bola num quadrado, numa rede. E as pessoas ficam alucinadas. Por quê? Porque desde pequeno é muito difícil, né, uma pessoa que não tem a cultura do futebol entranhada na sua mente ser fanática. Né? Eu, por exemplo, havia até futebol na minha casa, mas não existia o estímulo. Então eu nunca tive interesse por futebol, sempre achei... Também nunca fui muito ligado em pensamento massificado, né? Desde pequeno eu já me afastava. As pessoas ficavam vendo corrida de Fórmula 1, aqueles carros dando volta 500 vezes. Não consigo entender, né? Que graça que tem isso. Mas enfim, o ser humano é isso aí, né? Mas eu não estou dizendo aqui que eu sou um radical contra o esporte, contra as corridas de Fórmula 1, contra as corridas de cavalo, contra os basquete. Eu não sou contra esporte nenhum, sou contra o fanatismo. E eu não consigo compreender uma sociedade que faz um jogador de futebol um multimilionário, enquanto o professor está passando fome. Então, é uma inversão total de valores, né? Ou um médico, né? Pessoas importantes, socorristas, né? Pessoas que salvam vidas, não tem nenhum valor. Muitos aí não ganham não chegam nem a ganhar 5 mil reais. Muitos aí que já estão há muito tempo salvando vidas quase todo dia, né? Policiais, né? Bombeiros, né? Essas pessoas que dedicam a vida a salvar vidas, e outras pessoas que dedicam a vida a educar, né? Educar as pessoas dentro da racionalidade, né? Nas escolas, nas faculdades, estão ganhando uma miséria. Enquanto o jogador de futebol mal sabe falar e que não faz nada por ninguém, a não ser por ele mesmo, vive brincando de jogar bola, é um milionário. Eu acho que as coisas teriam que ser reformuladas nesse aspecto, né? Que o esporte é uma coisa super saudável, mas essa competitividade, esse heroísmo falso, né? Esse endeusamento, essa divinização das pessoas que acontece na mentalidade das criancinhas desde pequeno. Uma cultura forte assim, empurrada em cima de uma criança. E quando você diviniza um jogador, aí vamos passar também para o aspecto dos artistas, né? Desde pequeno a criança é estimulada pela televisão, né? Pelos pais, porque vão fazer festa de aniversário de 1 ano, já é festa de aniversário da Xuxa, festa de aniversário... Hoje em dia já enfraqueceu um pouco isso, não temos grandes ícones, né? Mas temos ícones religiosos até, né? Como a Aline Barros, fez DVDs, mais DVDs, programas e músicas direcionados para o público infantil. Inclusive com várias referências em seus DVDs pagãs, né? Inclusive de maçonaria. Se alguém quiser estudar aí, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas se alguém quiser estudar aí também, pesquisar nessa área aí, a maçonaria infiltrada nas religiões e o simbolismo maçônico nas religiões. Então, você observa que também esse estimula a criança, né, a achar que um Papai Noel é um ser divino, que ela não compreende, que ninguém explica para ela a origem. Muitas das crianças têm até medo de Papai Noel, porque acham que é uma figura do além. Eu tinha medo quando era pequeno. Uma vez eu vi a bola, eu queria uma bola, né? A bola caiu assim pela janela. Aliás, eu nem queria a bola na realidade, me deram uma bola. Então o que eu queria mesmo não me deram. Na época, se eu não me engano, eu queria um walkie-talkie, mas era muito caro. Aqueles radinhos de comunicação para ficar falando com os colegas, era muito caro. Me deram uma bola de plástico, aquilo que podia dar. Jogaram pela janela, eu achei que era Papai Noel. Quando eu vi aquela bola cair, a sensação que eu tive, minha mãe ainda me levou na porta. Falou, olha lá, Papai Noel indo embora, acabou de sair pelo portão. E eu, apavorado. Criança, devia ter lá meus 7, 8 anos, sei lá. Apavorado com a figura de Papai Noel. Então acontece isso muito com as crianças que são educadas dessa forma. A divinizar um ser humano.
fantasiado, travestido de uma coisa que ele não é, de um heroísmo que ele não tem, não possui, de poderes que ele não possui. Obviamente, a gente chega na religião, né? Isso é um preparo, né? Isso é um prólogo, digamos assim, né, da educação infantil, para depois adentrar a criança ao conhecimento religioso, à doutrinação religiosa. Algumas escolas já começam isso bem cedo, né? Então é muito difícil o ser humano que foi programado desde pequeno conseguir se desvincular dessas ideias. Algumas pessoas até falam, né, tem alguns evangélicos que falam, vocês ateus, né? Até Newton, que era um gênio da ciência, ele era cristão. Mas veja o contexto histórico no qual Newton existia. Praticamente toda uma sociedade massificada no pensamento religioso. Fazia parte da cultura, fazia parte do governo. Deus existia de fato naquela época. As pessoas realmente acreditavam nisso. Assim como eu achei que Papai Noel existia de fato, porque me provocaram uma sensação de que isso era real. Como criança não há como se desvincular disso. Eu me desvinculei porque eu já sempre fui uma mente crítica. Mas também já passei por um espírito de crença, né? Tentativa, né, de acreditar. Tamanha força do modelo imposto pela religião e pelos governos, através da mídia, através dos shows, através dos ícones, os artistas, né? Os apresentadores de televisão que são icônicos, quase sempre brancos, quase sempre bonitos, altos. Né? Negros figuram muito pouco, porque a divindade não é associada com os negros. Negro sempre é associado com coisa ruim, né? A ovelha negra, né? O lado negro da força, as trevas, a escuridão, onde estão todos os bruxos, os demônios. É isso aí, né? A cor negra, infelizmente, pagou preço por esse simbolismo, por essa ignorância humana, que é essa dicotomia, né, entre bem e mal, que o branco seria bom, que o negro seria ruim. Isso é um absurdo, né? Isso é puramente psicológico. É uma associação que a mente faz que não tem muita coisa a ver. Obviamente, também vem desde os primórdios, porque os predadores atacavam, quando um homem ainda vivia em cavernas, os predadores já atacavam mais à noite, né? Onde a visão do homem está limitada, campo de visão, né? Onde ainda não existia o fogo. Então isso foi sendo impregnado na psicologia dos nossos antepassados e vem até hoje, geneticamente sendo passado, geração após geração, o medo da escuridão, né? E quando vinha o dia, né? Quando o dia clareava, os predadores sabiam que podiam ser avistados. Então, geralmente esses predadores muito cruéis são muito são notívagos, né? Eles são criaturas que atacam mais à noite, né? Os leopardos, né? Esses predadores, eles sabem que eles ficam protegidos pela escuridão. Então se associou, o homem desde os seus primórdios associou a luz do dia, né? A bem-aventurança, a segurança, né? Depois se descobriu o fogo, você viu que a iluminação do fogo, né? Foi as primeiras religiões surgiram, a primeira sensação religiosa surgiu em torno do fogo. Primeiro em relação ao sol, né? Porque não havia fogo, então a claridade era trazida pelo sol. E depois uma veneração em relação ao fogo. Porque as primeiras religiões surgiram, né, ao redor de fogueiras, onde as pessoas estavam ali para se proteger, e a gente sabe muito bem que os predadores temem o fogo. Então, aí foi a origem da religião. Esses aglomerados que começaram a dar uma conotação mágica ao fogo que protegia, né? E ao sol que trazia as colheitas, depois veio as sociedades agrárias, né? Então o homem dependia do sol. Se o sol falhasse, né? Se houvesse períodos em que o sol não aparecesse, as colheitas ficavam prejudicadas. Então houve toda uma veneração, cultos foram criados para se, digamos assim, cultuar o sol para que o sol ficasse contente e aparecesse. Apaziguar o sol, a ira do sol, todas essas coisas. As pessoas viam isso na ira da natureza, né? Viam isso como uma revolta da natureza por causa dos seus pecados, nas enchentes, né? Os tornados, né? O frio intenso, o calor intenso, a seca, tudo isso era associado, né? O homem sempre se projetando, né? Sempre se vendo como inferior, porque todas essas forças sempre estão acima do homem. Então, o homem primitivo, ele tinha essa visão, né? De que o pecado dele gerava consequências, vingança do Deus da natureza. Então isso
É a origem do sentimento religioso. E hoje nós temos que falar nisso aqui. Nessa conversa sobre o perigo da divinização, do processo de aprendizado, da divinização, né, de outras criaturas, de outras pessoas. Como eu falei, isso vem desde a infância. Então chega mais tarde, obviamente que nós somos seres cuja base, né, da organização é sexual. Né? Todos nós precisamos nos reproduzir. A natureza dita essa regra. E a sociedade, a coletividade a coletividade humana se construiu em torno do macho e da fêmea, em torno das relações sexuais, que depois foram sendo modeladas em padrões morais, né? Com o casamento cristão, toda essa coisa. Mas vida é isso, é reprodução. Né? Biologicamente, não existe importância nem sentido nenhum na vida de qualquer espécie, a não ser reproduzir, né? Jogar os genes à frente. É por isso que a maioria das espécies não vivem muito. Né? Tem um ataque de predadores, então a natureza não fez o ser humano para viver, o ser humano e as outras espécies para viver muito. Só que nós, hoje em dia, não temos predadores naturais, né? Nós somos predadores de nós mesmos, né? Nós nos caçamos e matamos, né? Mas a gente conseguiu adquirir com o desenvolvimento da ciência, né? Da higiene, das leis, né? E até da moral, a sociedade conseguiu, a mãos de ferro, ter mais ou menos um equilíbrio. As pessoas conseguem conviver e viver mais tempo. Né? Então, as pessoas vivem muito e vivem mal, geralmente. Né? Porque o indivíduo só vai ter uma decrepitude física ao longo dos anos. Quanto mais se vive, menos qualidade de vida se tem. A realidade é essa. Né? Ainda mais por causa dos processos de industrialização dos alimentos, da poluição e tudo mais. Mas ainda assim vivemos muito. Né? Vivemos muito, porém ainda vivemos mal. Né? Porque o ser humano não foi programado para viver muito. Programado para se reproduzir e morrer. O importante para a natureza é que a espécie prevaleça. A natureza não está preocupada com o indivíduo. Né? Preocupada, entre aspas, né? Ou seja, não está nas diretrizes da natureza o indivíduo, mas sim a espécie. Então nós, seres humanos, o que ocorre? Nós crescemos dentro de toda essa padronização, dentro de todas essas obrigações religiosas e morais, toda essa imposição que vem desde pequeno. Então a maioria das pessoas cresce, a maioria, estou falando de coletividade, né? A maioria cresce e tem seus ídolos. Né? Ficam deslumbrados por pessoas com braços e pernas, cabeça, tronco e membros, vermes com braços. As pessoas ficam deslumbradas. Então isso repercute muito na vida sexual da pessoa. Porque toda a nossa sociedade é direcionada, como eu falei, para sexo e reprodução. Então, né, o garoto já vai ficando um adolescente, se não tiver uma namorada, todo mundo já fica cobrando. Né? Os amigos cobram, né? Os meios sociais cobram, a menina também cobra casamento, tá encalhada, tá sem namorado, como se isso fosse uma obrigação, porque dentro do padrão natural é uma obrigação procriar. Né? Então quem tá sozinho, mesmo que esteja bem, esteja numa boa, vai ser criticado. Né? Existe uma forte tendência, até mesmo visual, né? Você vê os casais, sejam gays, sejam héteros, seja o que for, não estou falando aqui, né? Acho que toda relação, se tiver amor, é válida, né? Se tiver amor, seja duas pessoas ou três, seja o que for, se estiverem se fazendo bem, seja um triângulo amoroso, seja o que for. Acho que a gente só não pode viver mal. Né? Para quem está vivendo bem, é uma coisa que eu vi, né? Vou fazer aqui uma parte, é uma coisa que eu vi, que foi comentada na televisão esses dias que eu estava vendo, achei bem interessante, foi até no programa do Jô Soares, né? Que tinha um especialista falando em evolução, ele acabou tocando nessa questão sexual. Ele falou o seguinte, né, que existe um tipo de macaco, ele disse que existe na realidade duas espécies de chimpanzé, né? O chimpanzé, que é esse que a gente conhece aí, e tem um outro chimpanzé mais raro, que ele parece até com um ser humano. E ele tem uma atitude extremamente sexual. Até as brigas desse chimpanzé são resolvidas com sexo. Então não existe violência. Né? Diferente desse chimpanzé que a gente conhece aí, a chita, né? Que os conflitos são resolvidos com violência. Né? Eles são bem desenvolvidos socialmente, né? São capazes de fazer alianças e a violência, né? A guerra come solta entre os chimpanzés. Então é muito parecido conosco, né? O chimpanzé, esse chimpanzé padrão aí que a gente conhece, tipo chita. Né? Mas existe um outro tipo de chimpanzé que parece mais com o ser humano fisicamente,
mas resolve todas essas questões com sexo. Então ele falou que quando esse chimpanzé era colocado num zoológico, era uma coisa inconveniente. Né? Por quê? Porque o chimpanzé ficava o tempo inteiro transando. Né? E todo tipo de sexo, oral, anal, todo tipo de sexo. Né? Então o pai levava lá, a mãe levava o filho no zoológico e ficava tampando o rosto, né, da filha, do filho, porque os macacos estavam fazendo sexo. Né? Quando, na realidade, sexo é uma coisa natural. Né? Aí o que o Jô Soares falou, achei interessante. Ele falou, é engraçado, né? Se tiver violência, se tiver tiro, morte, como é os filmes, por exemplo, não tem problema nenhum, né? A violência é uma coisa muito aceitável, né? Um fazendo mal pro outro, morte, tragédia. Agora, quando se coloca sexo, pronto, acabou, né? É proibido para menores, né? Violência não é proibido para menores. Então isso é uma questão engraçada na nossa sociedade. Então, o que eu estava falando, as pessoas ficam tanto em cima dessa moral de querer forçar as outras a casar, de querer forçar as outras a ter um determinado tipo de comportamento sexual, né? Quando na realidade isso é de cada um. Né? E as pessoas deviam estar preocupadas com crime, deviam estar preocupadas com violência, não com amor. Quem está se amando, seja homem com mulher, mulher com homem, homem com homem, mulher com mulher, seja o que for, seja um triângulo, seja o que for. É amor, né? Estão se amando, estão fazendo bem uns aos outros. Estão matando ninguém, extorquindo ninguém, corrompendo ninguém. Então tem essa coisa na nossa sociedade, na hipervalorização do sexo, e se criou todo um tabu também em torno do sexo. Como se o sexo fosse uma coisa terrível, mas, no fundo, tudo se direciona para sexo. Então a vida sexual é comprometida, porque muitas pessoas divinizam o objeto do desejo. É um programa mental que existe na nossa sociedade. A divinização sexual do outro. Isso está nas religiões, porque a sexualidade nas religiões também é uma coisa velada, mas está lá, o conteúdo sexual está lá. Né? As religiões são compostas por homens e mulheres, e muitos homossexuais também. Está tudo ali na coletividade. Né? Saem muitos casais das religiões. Muitas relações, inclusive promíscuas, dentro das religiões. Muitos crimes sexuais dentro da religião. Então a gente vê como é que a religião está impregnada de sexo e de perversão sexual. Porque é um sexo velado, né? É um sexo proibido, mas estimulado pelas figuras icônicas, por todos os tipos de adoração a seres humanos que existe dentro da própria religião. Então quando o indivíduo também vai jogar isso para o seu lado de relações, né, humanas, né, afetivo, sexuais, né, o indivíduo vai formar um casal com outra pessoa, existe esse perigo da divinização do outro, de achar que não pode viver sem o outro, de achar que o outro é especial, divino e mágico. E isso acaba com muitas tragédias em família, gente matando porque você não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, ou gente se matando porque teve um rompimento numa relação e acha que não pode viver sem a pessoa. Isso tudo vem desse processo de divinização, porque se você encarasse a pessoa como que ela é, a relação seria com certeza muito mais saudável. Mas quando ocorre a divinização, é um dogma, é uma crença de que o outro é especial, de que o outro é divino, que você não pode viver sem aquela divindade, que na realidade é uma pessoa como outra qualquer. Seus defeitos, suas qualidades. Né? Então eu tinha que falar um pouco sobre isso, não vou falar mais para não me estender muito, já estou com um vídeo aqui quase 30 minutos. Né? Queria deixar aí essa questão da divinização do ser humano para vocês pensarem um pouco nesse assunto. Então vou ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento.